Ageu 2, versículos 6 a 9 diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, nos abençoa agora, por meio da sua palavra, nos dá compreensão e, mais do que isso, faz com que o Espírito Santo atue no nosso coração, para que a nossa mente, coração e todos os membros sejam tomados pelo controle do Senhor, da tua palavra, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. No começo do ano passado, mais ou menos no começo do período da pandemia, no ano passado, pouco antes de começar a quarentena e coisas assim, eu lembro de ter pregado os 5 primeiros versículos desse capítulo de Ageu. E foi numa situação curiosa, porque a gente estava preocupado, né? O que a igreja vai fazer, o que o mundo vai fazer, o que as pessoas vão fazer se parar, se fechar tudo, se não tiver emprego, se não tiver o que comer, se esse vírus pegar todo mundo morrer. O povo não tinha ideia do que era o vírus ainda, parecia que era uma espécie de Walking Dead. Todo mundo que pegasse ia morrer, e a gente estava com medo. E esse texto veio bem a calhar para nos lembrar que o povo de Deus, ao longo da história, em particular esse aqui, que nós observamos naquele dia, também teve medo, também ficou desencorajado diante de uma grande obra. Eles tinham que reconstruir o templo com pouca gente, com poucos recursos, com oposição estrangeira, com uma proibição vigente contra aquela obra, até que ela foi não somente revogada, como foi financiada pelo Império Medo-Persa da época, tendo em vista o imperador, o rei da época, ter descoberto um decreto antigo de Ciro, então ter bancado o final da obra, mas era uma obra muito complicada, e o povo estava passando tempos difíceis. Já há alguns anos eles vinham passando fome. E por isso Ageu foi enviado para lá, para dizer o seguinte: sabe por que vocês plantam, vocês esperam muito e colhem pouco? Sabe por que vocês guardam dinheiro num bolso furado? Sabe por que vocês querem colher 50 e colhem 10, colhem 20? Sabe por quê? Porque vocês ficam aí preocupados em embelezar a casa de vocês, e a casa do Senhor está aí no meio da ruína. Vocês não se importam em honrar a glória do nome do Senhor, que em Israel tinha um aspecto diferente da sua habitação local. Se nós formos ordenados a sair desse salão aqui, não pode mais cultuar dentro desse salão. A gente reúne aí no metrô. Pronto, lá está a igreja do Senhor reunida. Mas para Israel era diferente. O templo não era só um lugar que propiciava a reunião. Era um lugar que representava habitação especial, como o pastor Marcos usou bem uma palavra, nunca mais esqueci, ela muito apropriada, uma habitação focal em Israel, produzindo bênçãos conforme as promessas, mas trazendo por essa presença especial também os castigos da lei, quando o povo se desviava. E por isso Deus precisava ser honrado com um lugar próprio para ele, que representasse adequadamente, com todo cuidado, a glória do nome da presença do Senhor. O povo não vinha fazendo isso, estava passando fome, estava diante de uma obra enorme. O profeta mostrou a razão do sofrimento deles e trouxe encorajamento. E aqueles 5 primeiros versículos serviram de encorajamento, com a palavra de Deus vindo para o povo e dizendo: animem-se, fortifiquem-se, né? Trabalhem com base em
duas realidades. A presença do Senhor, eu estou com vocês, e tem mais, eu tenho promessas para vocês. Então a presença de Deus e as promessas de Deus foram um encorajamento para aquele povo desanimado, se colocar a um trabalho que durou 5 anos, com bastante dificuldade, oposição, ainda que Deus os tenha abençoado. Esse trecho, os versículos 6 a 9, são a exata continuação do mesmo discurso, com a diferença que aqui, nesse trecho, é focalizado uma profecia escatológica. E nesse ponto, o texto não é difícil de entender, a gente vai falar sobre ele de modo até rápido, mas eu vou precisar falar antes um pouquinho sobre como a gente lidar com profecias feitas no Antigo Testamento que parecem ter cumprimentos ao longo da história, que o Novo Testamento cita elas, algumas partes parecem do futuro, outras do presente. Como a gente lida com isso? Então, nesse sentido, eu separei aqui brevemente para falar de pelo menos 3 tipos dessas profecias. Vá lá em Isaías 7, e o primeiro tipo aqui, tem mais tipos, eu peguei 3 tipos didáticos principais e mais frequentes, dos quais o primeiro é a profecia de dupla referência, vamos assim chamar. Nem todos os teólogos concordam ou gostam desse termo, mas eu acho que esse termo tem aqui a sua utilidade, eu uso. O pastor Marcos explicou sobre isso esses dias, e eu vou dar um exemplo. O que é a profecia de dupla referência? É aquela que, ao mesmo tempo, ela aponta para um cumprimento histórico e futuro, seja mais adiante, seja escatológico. Mas a mesma profecia aponta para 2 destinos. Você não tem que forçar nenhum dos 2 e você não pode ignorar nenhum dos 2. Exemplo, abra aí Isaías 7, versículos 14 a 16. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba o mal e escolher o bem, será desamparado da terra de cujos reis tu tremes de medo. Então, a gente olha para isso aqui e a gente já lembra do quê? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. De quem você lembra? De Jesus. Mas quando Isaías falou isso aqui, ele não estava pensando em Jesus. Ele estava falando para o rei Acás o seguinte: não faça um tratado, uma aliança com a Assíria, para eles protegerem vocês do reino do norte de Israel e dos sírios, né, dos sírios, que seriam hoje a Síria e a Assíria. Ele queria fazer uma aliança com a Assíria para ser protegido da Síria e do reino do norte de Israel. Acás falou: não faça isso, o Senhor é quem protege o seu povo. E o sinal de que isso é verdade é que a virgem conceberá, vai dar à luz, e antes desse menino começar a comer, né, e aprender a distinguir o bem e o mal, o Senhor já vai ter libertado vocês desses reis. Olha aí, no próximo capítulo, capítulo 8, versículos 3 e 4. Fui ter com a profetisa, aqui profetisa é a mulher do profeta. Ele tomou uma mulher e ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de Rápido Despojo Presa Segura. Ele era mais conhecido como Zé, era mais curto o nome. Porque antes que o menino saiba, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos da Síria, de Samaria, diante do rei da Assíria. Então essa era a profecia, uma profecia que apontava o tempo.
Quanto leva um menino para nascer, para começar a comer, começar a entender as coisas? 3, 4, 5 anos. Essa aqui era uma profecia que era um cronômetro. Em alguns anos, o Senhor traria a própria Assíria e destruiria os 2 reinos que estavam atacando Judá, sem Judá precisar fazer essa aliança. O rei era mau, fez a aliança, depois a própria Assíria acabou dando problema para ele também. Mas aí a gente vai em Mateus capítulo 1, veja lá, Mateus capítulo 1, versículo 22. O texto diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e lhe dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí você olha a pessoa aqui e fala, parece que se encaixou ainda melhor aqui, mas não tem como desconectar nem uma aplicação e nem outra. Então essa aqui é uma profecia até fácil da gente lidar. Um outro tipo, eu vou pedir que os irmãos já vão abrindo em Gênesis capítulo 13, é a aplicação que o Novo Testamento faz de profecias do Antigo Testamento, cujo alvo é no próprio Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento faz uma outra aplicação, que não estava presente lá no Antigo Testamento. Entenderam? É o caso do quê? Caso de aplicação no Novo Testamento, de profecias que tinham alvos específicos no Antigo Testamento. Então, se a gente abrir em Gênesis 13, versículos 15 e 16, a gente vai ler o seguinte: Deus falando para Abraão: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. Está falando dos descendentes de Abraão, que nem filho ainda tinha. Não se preocupe, Abraão, você vai ter uma descendência, ela vai ser numerosa, vai ser incontável, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará a sua descendência, e essa terra que eu te dei, eu vou dar para a sua descendência. Ótimo, não tem dificuldade nenhuma nisso. Até que a gente vai em Gálatas capítulo 3, abre lá rapidinho, Gálatas capítulo 3, versículo 16, onde Paulo diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Jóia, então o Novo Testamento aclarando o Antigo Testamento. Mas aí você volta para o Antigo Testamento, não é disso que ele está falando. É justamente o oposto. O problema é que o que Paulo usa aqui, ele lança a mão de uma palavra singular usada por Moisés, lá nesse texto que a gente leu em Gênesis, cujo significado é coletivo. É igual quando você fala assim, a alcateia. Quantos lobos tem numa alcateia? Um só? Não, são vários. A palavra alcateia é singular, mas ela aponta para um coletivo. É o que Moisés faz com aquela palavra. E isso está demonstrado no texto claramente. Os seus descendentes vão ser tão numerosos que não vai dar para contar, a não ser que alguém consiga contar o pó da terra. Mas aí Paulo vem, olha para isso e fala: não são muitos. É um, que é Jesus. Como é que a gente faz? Um está certo, o outro está errado, como faz? Nesse caso, Paulo faz algo que nenhum nenhum de nós pode fazer. O que ele está fazendo é acrescentar revelação. Paulo não é só um intérprete da Escritura nesse ponto. Ele é um apóstolo acrescentando revelação à revelação progressiva de Deus. Então, a gente pode olhar para esse sentido de Paulo e a gente entende. Aquela descendência numerosa tem sentido abençoar o mundo todo e ser o canal da bênção de Deus para as famílias de todas as nações, por causa de um descendente específico,
que é Jesus. Mas quando a gente olha para o texto de Gênesis, eu não posso trazer esse significado de um só e colocar ali. Naquele lugar ele significa uma descendência numerosa. Então o que Paulo faz aqui é pegar um texto do Antigo Testamento e dar uma aplicação, uma interpretação dele, que não é só uma interpretação, é a adição de uma revelação. Ele está revelando uma verdade a mais. Ele não invalida a verdade anterior e acrescenta uma nova. Aí o quadro fica mais bonito. E essa realidade nova não contradiz o quadro geral teológico. Só contradiz aquele sentido se nós o tomarmos como único, dizendo que Paulo não tinha autorização de adicionar revelação. Então aqui é um pouquinho mais difícil, né? A pessoa já fica, mas um está falando assim, e a gente tem umas máximas, né? O Novo Testamento aclara o Antigo Testamento, porque ali a revelação progrediu mais. Só que o Novo Testamento pode aclarar o Antigo Testamento, pode ajudar a entender o Antigo Testamento, mas ele não pode invalidar o sentido do Antigo Testamento. Então esse aqui é um outro caso. O terceiro caso que vai atingir o nosso exemplo aqui é o de profecias futuras. O caso anterior a gente falou de uma profecia cumprida ali a partir do Antigo Testamento, que o Novo Testamento adicionava um sentido que é real também, mas que é adicionado àquele quadro. Nesse caso agora que eu tenho em mente, eu estou pensando numa profecia futura, a maioria delas são escatológicas, mas que Deus, ao longo da história, dá demonstrações de atividades semelhantes. Ele faz, por exemplo, nesse caso, Deus estava anunciando que ia ajudar na construção, que ia pagar a obra daquele templo, da reconstrução do templo. E para encorajar o povo, o que ele faz? Ele não faz só uma promessa, eu vou ajudar vocês aqui. Ele fala, vai vir um tempo em que eu não só vou reconstruir o templo, mas a glória desse templo vai ser maior do que a glória do templo de Salomão. E nesse tempo eu vou trazer para o mundo tormentos, eu vou abalar o mundo, eu vou abalar a terra e o céu. E já que em Jerusalém eu vou dar paz. Então é isso que ele está fazendo. A gente vai caminhar um pouco aqui, a gente vai perceber que essa é uma profecia descrita em outras partes, localizada no futuro, com a vinda de Jesus. Na tribulação, Deus chacoalhando o mundo, trazendo o Messias, o templo sendo reconstruído e as nações e suas riquezas vindo a Jerusalém, aprender essa parte, esse texto não menciona, mas eles vêm aprender do Senhor Jesus e adorá-lo. E ao fazer isso, eles não trarão mais guerra para Jerusalém, não trarão mais um domínio ilegítimo de Jerusalém, e o povo de Israel vai habitar ali em paz. Então o que esse texto faz? Ele fala de uma profecia futura, mas Deus faz isso para encorajar o povo no tempo presente, dizendo, assim como no futuro eu vou fazer isso, tão grande, agora eu também vou agir. Então nesse sentido, até já adiantei um pouco, as duas formas mais comuns e válidas de interpretação são o seguinte: reconhecer numa profecia dessa uma parte do cumprimento futuro e uma parte do cumprimento presente. Né? Esse a gente pode chamar de cumprimento parcial. É uma profecia de futuro, mas que ao longo da história Deus cumpriu algumas partes. Qual é o problema? Não é um problema muito grande. O problema é que na hora da exegese, a gente tem que ficar meio que cortando a profecia. Ó, esse pedacinho se cumpriu aqui. Esse aqui não, esse aqui vai para lá. E ó, esse aqui, ele cumpriu, até aqui ele cumpriu um pouquinho.
Esse aqui ele cumpriu tudo, esse aqui ele já prometeu e cumpriu. Agora esse aqui ele cumpriu metade, e esse aqui ele... No final, a gente consegue montar um arcabouço e apresentar, e não tem nada herético nisso. Até que a gente chega e fala, mas será que é isso que o autor estava pensando? Ele foi falando, e ele falou um pouquinho, umas 2, 3 palavras pensando no futuro, depois ele pensou no passado, aí ele voltou, falou, agora eu vou falar de uma coisa aqui, um pouquinho aqui. Será que é isso? Então, o que eu vou propor é o seguinte, em lugar de um cumprimento parcial, e depois eu vou explicar por quê, que pode parecer uma coisa só acadêmica e didática. Não, disso aqui depende a abordagem que a gente faz de uma profecia e a utilidade dela. Isso aqui não foi dado só porque o profeta queria aparecer, eu vou falar uma coisa, eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra para você, Deus tem um grande plano para a sua vida. Não é isso. Isso tinha um propósito, encorajar o povo, um propósito vivencial. Para nós alcançarmos esse propósito vivencial desses mesmos textos, eu acredito que nós devemos abordá-los como o primeiro povo abordou, como foi entregue a eles. Então, nesse caso, qual é a minha proposta? Que eu vou chamar de um cumprimento tipológico. Trata-se de uma profecia do futuro, usada para garantir um futuro pleno, isso por si só já tem o seu valor, mas para prenunciar uma aplicação, uma ação tipológica, ou seja, do mesmo tipo, num breve período. É como se alguém dissesse assim, calma, você teve uma melhorazinha, você está doente, hoje você não está... um dia, no céu... nós não teremos mais doença. Tudo bem, e daí? E daí que no céu não vou ter doença? E daí que o mesmo Deus que vai nos dar uma saúde plena no futuro, é o Deus que nos dá em medidas menores, com o mesmo poder, não na mesma atividade, uma saúde plena eterna, mas com o mesmo poder é aquele que concede bênçãos temporais e passageiras e momentâneas, da mesma forma. Então o fato de eu saber de uma ação grandiosa dessa no futuro, é usada muitas vezes por profetas para prenunciar ações semelhantes, ainda que limitadas. E aí a gente não precisa cortar o texto lá para falar, esse pedacinho aqui. Eu sei que é difícil de entender, e dentro da própria matéria de hermenêutica, isso aqui é uma matéria para a gente encher a cabeça. Não vem no cadete não, para você ver. Não vem no cadete, vai voltar aí, comece, vem, que dia que é mesmo? 20 de março. Vem aí no curso cadete e a gente quebra a cabeça com essas coisas. Mas nós conseguimos perceber, por meio disso, uma aplicação e um encorajamento conforme o profeta deu. Vamos entender agora que eu falei tão teoricamente disso, vamos ver como é que isso se aplica na prática. Olha o texto aí. Nosso texto vai mostrar 3 cumprimentos escatológicos. O que o profeta está falando para o povo? Vocês estão desencorajados, vocês estão com medo, os samaritanos ainda são uma pedra no sapato de vocês, o império já proibiu essa obra uma vez, vocês não têm dinheiro nem para comer, vocês estão juntando num bolso furado, vocês aí atrasaram alguns dias o começo da obra, porque ficaram aí 3 semanas numa colheita, colhendo aí o tanto que deu, no meio da seca, para conseguir pelo menos aguentar mais um ano. E com esse pouquinho aí, vocês ainda vão se esforçar numa obra que vai custar bastante. Calma, o Senhor está com vocês e Ele prometeu que ia abençoar esse povo quando esse povo obedecesse. Então, olha só o que Ele vai fazer. Isso tanto é verdade, e esse Deus é tão poderoso, que aqui é apresentado 3 cumprimentos escatológicos, marcados por aquele nome de Deus que mostra o seu poder sobre
sobre as nações, o Senhor dos exércitos. Em 4 versículos, essa expressão aparece 5 vezes. Nenhum dos 4 versículos termina sem falar pelo menos uma vez Senhor dos exércitos. Para ele lembrar o povo, eu mando em tudo, eu vou fazer isso. Ah, mas está difícil. Ah, mas o Biden ganhou a eleição. Ah, mas o coronavírus agora tem uma cepa nova, uma forma nova. Ah, mas a vacina tem tantos %. Quem manda em tudo isso é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. E nesse sentido, 3 cumprimentos são anunciados diante do povo. O primeiro deles é a punição dos inimigos de Deus. Versículo 6 diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Eu vou abalar o mundo todo. Ele procurou aqui termos que pegasse tudo. O céu, ele começa pelo céu, né? A gente pensa que abalar é tremer. Isso aqui, uma aplicação literal disso aqui vai nos levar para um terremoto. Mas ele fala, ó, vou abalar o céu, a terra, ele divide aqui em cima e embaixo, né? Céu e terra. Depois ele divide a terra em assim, horizontalmente, né? Em terra seca e em mar. Tudo. Não tem um lugar na terra que eu não vou fazer abalar. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele vai estar dizendo que as nações virão e trarão coisas preciosas. Então tem gente que olha para isso aqui e fala assim, bom, isso aqui ele está falando, já que ele está falando para o povo que ele vai ajudar naquela reconstrução, então isso aqui é uma menção do que ele vai fazer naqueles dias. Então, naqueles dias, o Senhor abalou céu e terra, tá, e trouxe o dinheiro necessário para aquela reconstrução. Quando a gente olha para a história, fica difícil. Que tipo de abalo foi esse que fez Dario Staps receber uma comitiva dos judeus lá, procurar entre os arquivos, achou lá um disquete 3,5, antigo, achou um pendrive velho, achou lá um decreto de Ciro e falou, não, é verdade, ó, Ciro, quando libertou esse povo, falou que era para eles irem, falou que era para reconstruir, falou que era para o Estado pagar. Aí teve uma intriga lá, falaram que eles estavam se rebelando, construindo aquilo, foi mandado parar, mas eu estou vendo aqui o decreto, cumpra-se a lei, né? O nosso Supremo Tribunal Federal podia ler essa parte da Bíblia, né? Cumpra-se a lei, não precisa fazer outra interpretação. Dario pegou lá, leu, mandou cumprir. Onde está aqui o abalo? Não, tudo bem, esse reino depois foi sucedido, Alexandre veio anos depois, e o abalo aqui não se dá pelo mundo todo. Ah, mas isso aqui está falando de modo figurado. O problema é que no mesmo capítulo, olha aí no versículo 21 e 22, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. A mesma coisa, ele está usando a mesma linguagem. E aí o que ele diz? Qual o efeito disso? Derribarei o trono dos reinos e derrubarei a força dos reinos das nações. Opa, é um negócio mais amplo. Eu vou destruir a força dos reinos. Eu vou derrubar o trono dos reinos. Eu vou acabar com os reinos. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então, nesse capítulo imediato, quando a mesma expressão é usada, ela olha para um cumprimento bem mais amplo. Então, onde é que eu vou procurar isso? Se vocês olharem em Lucas, capítulo 21, dá uma esticadinha aí na sua Bíblia, e você vai ver o Novo Testamento usando esse mesmo tipo de linguagem, num capítulo em que Jesus está falando sobre o futuro, sobre o princípio das dores.
E em certo momento ele diz assim, versículos 25 a 27, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa de coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre nuvem com poder e grande glória. Eu tinha uma lista de versículos, de textos a mais, para até reforçar esse quadro, mas a gente ia gastar tempo demais. Mas a gente consegue perceber aqui esse quadro de um mundo sendo abalado, de homens sendo movidos, de nações sendo atingidas, porque o Ageu vai continuar aí dizendo que as preciosidades, as riquezas das nações virão, não um cheque, um cartão do BNDES, do imperador da época, para uma construção. Não, as nações, de um modo geral, trariam suas riquezas. Quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe seu cumprimento escatológico. Deus está falando, mas a construção que esse povo ia fazer era naquela época lá. Isso aí estava longe. Não importa. Esse texto está mencionando um tempo em que Deus não ia atuar só num pedacinho de terra, só num império, só num aspecto de um império. Os inimigos a serem vencidos não eram só os samaritanos que estavam se opondo. Não, é um negócio aqui de uma escala maior, é uma linguagem forte que nos remete ao tempo em que Deus vai abalar o mundo em julgamento, em punição, em juízo do mundo. Então ele está fazendo aqui uma citação, uma lembrança, ele está apontando para um tempo em que esse abalo das nações, de tronos caindo, de impérios sendo vencidos, de exércitos tombando diante do poder do Senhor, ele faz uma lembrança disso para aquele povo que tinha que continuar trabalhando. Primeiro cumprimento que essa profecia lembra, ainda que de um modo muito breve, e citando somente a parte que faz referência ao interesse que o profeta tem em mente, que é dizer, o Senhor vai glorificar essa casa de novo, e de um modo ainda maior do que Salomão. Tá bom. Segundo cumprimento, a vindicação do povo de Deus. Olha o que diz aí os versículos 7 e 8. Diz assim, farei abalar todas as nações, isso ele já citou no versículo anterior, e aí ele diz, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Não sei se a sua Bíblia traz assim, talvez tenha algo do tipo, e o desejado das nações virá. Alguém tem uma tradução assim? Essa é uma possibilidade que alguns intérpretes usam, mas é uma possibilidade que nasce morta, porque ela não concorda com a construção da frase. Quando fala da preciosidade das nações, pode ser assim também uma expressão no singular, mas ela é seguida por um verbo no plural, que necessita de um objeto que seja mais de um. Não pode ser o desejado das nações. Quem traduz assim está pensando em Jesus. O desejado das nações virá. Tudo bem, nessa mesma ocasião ele virá mesmo, mas não é disso que esse texto está falando. Aliás, no próprio contexto a gente percebe que o assunto é outro. Olha o versículo posterior. Minha é a prata e o ouro. O Senhor está falando de riquezas, de prata e de ouro. E todo o texto corrobora uma menção plural e grandiosa disso aí. Então ele diz, as coisas preciosas ou as riquezas de todas as nações virão.
encherei de glória a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E ao dizer, diz o Senhor dos Exércitos, ele está aqui garantindo isso. Ah, não, mas é difícil, esse império aí, quem que vai conseguir? Quem está falando isso é o Senhor dos Exércitos. Não, mas não sabe, agora o Biden, porque o Bill Gates vai escurecer o sol. Já viram isso? O pastor Marcos disse que vai vender até o óculos de sol dele. Ia comprar um óculos de sol, não vai mais, porque o Bill Gates vai escurecer o sol. Esses caras são poderosos demais. Deus fala, ó, quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Encherei de glória a minha casa. Aí a gente pode pensar, que glória é essa? Ah, eu lembro, lá em Êxodo, o povo construiu o tabernáculo e a glória do Senhor veio numa nuvem. Então, o que era a glória do Senhor? Era a presença do Senhor. Mas quando a gente lê esse texto, não é disso que ele está falando. Ele está falando do quê? De prata e de ouro, de riquezas das nações. Por quê? Deus precisa de ouro e prata? Deus precisa pagar dinheiro para alguém? Deus olha para dinheiro, ele olha para o extrato bancário e fica lá boca aberta. Oh, como eu sou rico. Não, ele não precisa de nada disso. Mas quando ele fez um pacto com Israel, de habitar de modo especial no meio deles, numa casa no meio deles, ele deu instruções para que essa casa demonstrasse tanto esmero, tanta perfeição, tanta beleza, que representasse adequadamente, pelo menos tanto quanto possível, a glória do Senhor, a magnificência da presença e da pessoa do Senhor. Então não podia ser qualquer lugarzinho. Eu lembro disso quando eu chego aqui, sempre que eu entro nesse salão, a primeira coisa, eu posso estar atrasado, eu começo a olhar os bancos, eu começo a arrumar banco, eu procuro copinho, se está sujo, porque, não sei, é instintivo, vem na minha cabeça, nós não podemos cultuar o Senhor num lugar sujo, um lugar desarrumado, com banco para cá. Ah, mas se não tiver outro lugar, tudo bem, Deus entende. Mas a questão é o esmero. Eu vou cultuar num lugar sujo, podendo ser bonito, podendo ser arrumado, podendo refletir a ordem do Senhor. O pastor Marcos chamou isso, há muitos anos atrás, de teologia do espaço. Que o espaço que nós ocupamos deve refletir as verdades teológicas nas quais nós cremos. Como, por exemplo, a ordem que há nas ações do Senhor, a beleza com a qual Ele criou tudo. Então agora eu vou abandonar o belo, agora eu vou transformar o belo no feio. Eu vou pichar a parede aqui e vou dizer isso é arte. Isso não reflete a glória do Senhor, que quando criou tudo, fez coisas bonitas, minuciosas, maravilhosas, inteligentes. E desse modo, o templo devia refletir isso. O que esse pessoal aqui estava preocupado? Eles não tinham a menor condição, nem de igualar o que Salomão tinha feito. O que Salomão tinha feito tinha sido projetado por Davi, tinha sido pago por Davi, a maior parte. Davi já tinha guardado ouro, prata, pedras preciosas, estava tudo lá separado desde os seus dias. Ele já tinha feito acordos comerciais para trazerem as melhores madeiras. Salomão chegou numa obra paga, e depois disso ele ainda investiu mais ainda. E mais, não era só questão de quanto ouro, prata eles teriam, mas que alguns elementos do culto eles não tinham mais. Nós vamos falar sobre isso ainda. Eles olhavam para aquilo e falavam, a obra é grande demais para nós, e o resultado vai ser pequeno demais para Deus. A obra é muito difícil para nós. Nós vamos ter que investir tudo que a gente tem e mais ainda. E para o Senhor, ela vai ficar aquém da glória dele, ela não vai chegar na metade daquela obra de Salomão. O que é dito então para eles nesse momento?
eu vou abalar as nações. E as riquezas dela virão para cá. As nações virão, trarão suas riquezas. Minha é a prata e meu é o ouro. Só que ele fala isso de uma profecia futura. Ele está falando das nações trazendo isso. A riqueza das nações. O máximo que esse povo conseguiu foi ir até o rei Dario Stapes e conseguir dele cartas que financiaram a obra, que aquietaram por algum tempo os samaritanos, que eram totalmente contrários a isso, eles que mandavam na região na época, e um restabelecimento dos judeus seria um empecilho para eles. Até os dias de Neemias, eles estão esperneando depois lá. São 7 décadas depois, eles ainda estão atrapalhando essa obra. Mas nesses dias, eles, por força de lei, tiveram que ficar quietinhos, e o que precisava em termos de madeira, chegou lá. Um templo bem mais simples, mas funcional. O Senhor tinha agora, conforme a lei, um lugar onde ele habitava de modo especial entre o povo. E diante disso, para encorajar o povo a fazer isso, ele fala, eu vou trazer as riquezas das nações, porque meu é o ouro e a prata. A gente não tem o que fazer, não, calma. Não tem porque eu ainda não trouxe. Tá? Mas eu vou trazer aos pouquinhos. Calma. Então, essa profecia cita isso também. Uma vindicação desse povo no futuro. Olha só, a gente leu Lucas 21, de volta lá em Lucas, a gente lê os versículos 25 a 27, olha o 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso aqui é a sequência daquele texto que fala que os homens ficarão com medo e que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e os homens desmaiarão de terror, e então os céus serão abalados, e então virá o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. A sequência é, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso aqui faz menção a um período onde Israel, cuja capital, cuja Jerusalém foi pisada pelos gentios, dominada pelos gentios até terminar o tempo dos gentios, e que foi espalhada pelo mundo, e que foi perseguida por todo lugar onde eles foram, em cumprimento das punições divinas em Deuteronômio 28, do 15 para frente. Se você ler lá do 64 em diante, você nem dorme à noite. Deus falando, eu vou espalhar vocês pelas nações, e nem no meio das nações vocês vão descansar. Vocês vão dormir com medo de não acordar, vão acordar com medo do dia não terminar, porque vocês vão ser perseguidos onde vocês vão. Essa era a punição, por eles não guardarem a aliança. Mas aqui o texto está falando de uma época em que o povo vai começar a sua restauração, a sua redenção. O que a Bíblia fala sobre o período quando Jesus voltar e instaurar o seu reino de 1000 anos? A profecia do cumprimento amplo da nova aliança diz o quê? Todos os judeus de todas as partes do mundo serão trazidos de volta para Israel, para a terra que Deus prometeu a Abraão, desde lá do ribeiro do Egito até o rio Eufrates. E eles vão estar sob o trono de um rei, filho de Davi. E todos eles crerão. Um não vai precisar evangelizar o outro, porque todos conhecerão. O Senhor vai perdoar o pecado deles e vai colocar o seu espírito dentro deles. Vai quebrantar o coração deles, como que tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. E nesse contexto, as nações virão e trarão suas riquezas. Então, ao mesmo tempo em que Deus coloca as nações no seu lugar, e elas servem o rei de Israel, os judeus que foram
foram massacrados, e não sem culpa, não sem isso refletir o castigo devido ao pecado deles mesmos. A rebeldia diante de séculos da palavra de Deus sendo exposta, sendo pregada diante deles, de alerta, de uma paciência do Senhor. O pessoal fala da paciência de Jó. Jó, a paciência de Deus. Diante disso o povo continuou duro, e continuou duro até mesmo diante do próprio Deus encarnado, e o mataram. Então, a dureza dessas promessas vieram sobre eles. E permanecem até hoje, mas vai chegar o dia em que vai começar a restauração desse povo, a vindicação do povo de Deus. Seus agressores sendo punidos, sendo subjugados, sendo submetidos ao Messias, e o mesmo Messias restaurando o povo às promessas que lhes foram dadas, agora de modo incondicional, dando-lhes a terra, dando-lhes um rei, o trono, e dando-lhes um novo coração, uma conversão nacional. Então a gente percebe isso, por exemplo, em Isaías 60, olha lá, versículo 9 em diante. Isaías 60 diz: certamente, a gente podia ler desde o 5, podia ler desde o 1, depois leiam em casa, mas o 9 em diante diz assim: certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, trazerem teus filhos de longe. Isso aqui é uma promessa para o futuro, que olha para Jerusalém restaurada, diante da ação, diante da vinda do Messias. Então o que está acontecendo? Navios de longe vindo e trazendo quem? Trazendo teus filhos de longe, e com eles as suas pratas, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Zacarias vai desenvolver isso melhor, dizendo o seguinte, que as nações que não vierem de ano em ano adorar o Senhor em Jerusalém, naquele ano não vai chover nas suas terras. Então elas virão, elas servirão o Senhor. Os judeus serão todos crentes. As nações, nem todos, durante esse reinado. E muitos vão servi-lo na base da lei e da punição. Naquele dia, naqueles dias a Bíblia diz que a justiça não vai ficar, agora entra com recurso, com agravo de... Não, a justiça vai ser executada na hora. Não vai ter 30 anos de recursos, de vai, de vem, vai para outra instância. O Senhor vai julgar as nações. Então, quando nós vimos essa profecia, eu montei um quadro maior, né? Mas é um quadro que está sendo citado uma pequena parte nessa profecia de Ageu, dizendo: as riquezas das nações virão, e do jeito que eles levaram a de vocês embora, porque eu entreguei vocês, eu entreguei o templo, eu afastei vocês daqui, isso tudo vai ser trazido de volta. E mais, por fim, para acabar, a glorificação do nome do Senhor, é a punição dos inimigos de Deus, a vindicação do povo de Deus e a glorificação do nome de Deus. Versículo 9. E a glória desta última casa será maior que a primeira. A casa que eles estavam fazendo agora, ainda que eles conseguissem igualar, é comum dizerem o seguinte: aquela casa que eles começaram a construir, nos dias de Herodes, ela recebeu um projeto lá, um Minha Casa Minha Vida, o BNDES passou por lá e aí ele caprichou no negócio. Isso é verdade. Ainda assim,
Por mais que Herodes tenha investido muito naquilo, claro que Herodes investiu não só no templo em si, mas ao redor do templo, né? O que esse povo tinha que fazer era o templo e os seus arredores imediatos. Herodes foi além, fez construções que iam além do que era preciso ser feito, do que era ali o complexo básico do templo. Mas ainda que Herodes tivesse feito um trabalho muito melhor que o de Salomão, como é que a glória daquele templo podia, no geral, ser maior do que a de Salomão, sem ter a Arca da Aliança lá dentro? Ela não tinha, não se sabe para onde ela foi parar. Alguns dizem que ela foi destruída e queimada junto com o templo em 586, 587 a.C., quando Nabucodonosor destruiu o templo a primeira vez. Pode ser, mas levaram todos os utensílios e largaram a arca? Tem um problema nisso. Outros dizem assim, a arca foi levada para a Babilônia junto com os outros utensílios que voltaram com os judeus. Parte deles voltaram com os judeus quando eles retornaram para esse templo, mas não se fala nada da arca. Alguns dizem a arca ficou lá então. Alguns se opõem a isso, alegando o seguinte: o povo que voltou com copos, com vasilhas, com bacias, não deixaria muito barato, não deixaria de insistir muito com Ciro para trazer o principal objeto do tabernáculo. O resto dá para fazer, mas a arca não tem outra. O que tem dentro dela não dá para substituir. Tudo bem. Então alguns dizem, ela foi para a Babilônia e lá ela foi destruída, ela tinha muito ouro, foi derretida. Pode ser. Outros dizem, quando a Babilônia caiu, a arca foi levada, ela era mais bonita que outras coisas, foi levada para outro lugar. E uma terceira linha diz o seguinte, entre essas tem um artigo lá no site da Chamada da Meia-Noite, com uma exegese para explicar isso. A possibilidade até dá para sustentar, mas não com aquela exegese deles, sobre o termo casa, que eles dizem casa também pode ser usado para caverna, para calabouço, para gruta. É difícil. Mas nessa possibilidade, talvez com o prenúncio de Jeremias, de que aquela casa cairia, o último bom rei de Judá, que foi Josias, pai dos últimos reis de Judá, teria feito o seguinte: peguem a arca, que não tem como é a coisa mais importante que a gente tem aqui, e escondam debaixo, numa caverna, debaixo do templo. E aí a gente vê artigos. Hoje tudo é fake news, né? Porque a gente não sabe se é verdade ou não, dizendo que arqueólogos judeus estiveram na sala, na caverna, onde está lá a arca. Talvez. De qualquer modo, se essa arca está guardada lá, para nos dias do Messias, do retorno dele, ser recolocada num templo glorioso que vai ser construído, não esteve presente no templo de Herodes. Eles não tinham mais o urim e o tumim, eles não tinham óleo da unção, eles não tinham o fogo dado por Deus, o fogo que veio do céu, eles não tinham mais. Eles tinham ou salas vazias, o pastor Marcos citou aqui, alguns meses atrás, fez uma citação de Flávio Josefo, que era um sacerdote desse templo, dizendo que o Santo dos Santos era uma sala vazia, não tinha a arca lá dentro. Eles não tinham outros objetos. Como que poderia a segunda glória ser maior que a primeira? Ele está novamente apontando para um tempo futuro, quando as riquezas das nações virão e mais, a glória representada no ouro e nas riquezas, a glória representada estaria presente de modo visível com a presença do Messias. O templo, o tabernáculo do passado, simbolizava
o local de habitação do Senhor no meio do povo. Nesses dias, depois da volta do Messias, ele vai de fato, em carne e osso glorificados, habitar no meio do povo e entrar nessa casa. É uma glória bem maior do que até aquela aventada por pessoas que dizem, mas Jesus esteve presente no templo de Herodes, o que então deu glória a ela. Ainda assim, a glória dos dias de Herodes, mesmo com Jesus passando por ali, sendo morto, julgado por ali, né, por causa de um julgamento feito por ali. Essa glória não tem como se comparar com a glória do futuro. Então ele está falando de quando o Senhor fizer o seguinte, abram a Isaías 60 de novo, já vamos para o final aqui. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Por que eu estou citando isso? Porque o texto continua e diz, depois de a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, ele completa, neste lugar darei a paz, não é só a glória, neste lugar eu darei a paz, e ele diz isso de um modo definitivo. Aí na sequência daquele texto de Isaías 60 que a gente leu, completa-se, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Quando Jesus vier, quando a glória do templo for maior do que a da primeira casa, o Senhor também vai dar ali em Jerusalém paz para aquele povo. Quando isso vai acontecer? Só no futuro. Se você abrir em Lucas 21, 24, né, que é o texto anterior daquele que a gente leu no começo, vai dizer que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o seu tempo terminasse, até que o tempo dos gentios terminasse. Nós ainda estamos no tempo dos gentios, e por isso não tem paz em Israel. Por isso Jerusalém não é somente judaica. Por isso o exército, a polícia israelense tem que andar com metralhadoras a tiracolo, até quando está passeando. Está passeando, está de shortão andando. Homem, mulher, está com a R-15 pendurado, porque os soldados israelitas não têm, até quando estão de folga ainda são soldados, têm que andar carregando armas. Sabe por quê? Porque esse lugar ainda não tem paz. Mas quando a glória daquela casa for maior que a da primeira, seja pelas riquezas que virão das nações, seja pela presença marcante da glória do Senhor glorioso, do Messias, retornado como rei. Quando isso acontecer, haverá paz para Israel. E aí já não vai, estranhos não passarão mais por ela, pelo menos como inimigos, é o que Joel 3 vai dizer. Então o que Ageu está fazendo aqui? O que Ageu está fazendo? E agora vem o porquê que eu falei sobre hermenêutica de profecias no começo. Ageu promete várias coisas aqui nesse trecho, que para a gente ver cumpridas no passado, a gente tem que pegar a profecia e fazer assim uma ginástica enorme e tirar o poder dela. Isso não é necessário. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: o Senhor merece toda a glória que vocês... Eu sei que vocês estão preocupados. Eu sei que isso aqui vai ser caro demais para vocês e que não vai ser suficiente. Mas o Senhor está lembrando de vocês que Ele é o dono de tudo, e que por ser o dono de tudo, e por ser o juiz de tudo, e por ser o Deus que fez promessas para os seus pais, para os nossos pais, vai chegar um dia em que Ele vai punir as nações, trazer as riquezas das nações para cá. Essa casa vai ser gloriosa, tanto na sua riqueza para refletir a glória de Deus, quanto na presença do próprio Deus. Isso tudo vai acontecer. Então não se preocupem. O Senhor assegura a vocês que agora Ele aceita morar numa casa mais simples. Não vai ter tanto ouro, não tem a arca, tudo bem.
Deus não está reclamando disso. Deus estava reclamando de não ter nem o templo construído, nem o lugar para representar a sua presença. E isso porque o povo estava preocupado com seu luxo. O luxo até onde dava, né? Eles eram um povo passando por necessidades. Ainda assim, estavam embelezando suas casas ao invés de trabalhar no templo. E agora eles se arrependeram disso. Mas eles olham para a situação e como que dizendo, a gente perdeu a mão. Como que a gente vai refazer isso? Não tem mais como. Essa profecia de futuro serve para garantir, para tranquilizar esse povo, assegurando que o Senhor pretendia habitar numa casa menos gloriosa, a qual no futuro ele encheria de esplendor. E assim foi dada essa profecia, esse trecho para esse povo que funcionou. Eles continuaram trabalhando. Durante 5 anos, teve ainda oposição, tiveram que ir para Brasília da época lá, conseguiram, Deus mostrou estar presente mesmo, abriu as portas, mandou os recursos necessários, pelo menos para aquele básico. A muralha da cidade ainda ia ficar mais umas 7 décadas derrubada, sendo ainda uma vergonha para o povo, para a cidade. Mesmo com o templo lá, quando Neemias ouve da situação da cidade, ele chora, ele vê de uma pessoa lamentando sobre aquilo, dizendo que era razão até de zombaria. Ele volta para lá e mesmo assim o negócio ainda desanda muito na história. Então por que isso aqui é dito? É dito para encorajar o povo e dizer que mesmo que o futuro estivesse longe, ele aconteceria, mas que no meio da história o Senhor também estava com ele. As coisas grandiosas que o Senhor faria no futuro, ele faria algumas parecidas, menores, passageiras, temporais, mas que para aquele momento era o que ele estava pedindo. E ao pensar nisso, como nós podemos aplicar isso para nós? Agora a gente olhou para o texto de uma maneira que eu acredito ser adequada para o uso de uma profecia como essa. Eu consigo ver na mesma história que ela surtiu efeito, o povo trabalhou. Como isso, então, pode beneficiar a mim? Ou será que só serve para eles? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma lembrança. Uma profecia escatológica trouxe ânimo para um povo desanimado, desencorajado e entristecido. Esse povo estava diante de problemas. Eles tinham inimigos, eles tinham pouco dinheiro, eles estavam passando fome, perseguição, desencorajados diante de uma tarefa que parecia muito maior que eles. O Senhor falou, olha o que eu vou fazer no futuro, e eles se encorajaram. Nós também temos tarefas assim diante de nós. Nós temos dificuldades. Será que o cristianismo, que não está no Brasil sendo perseguido diretamente, mas cujos valores estão sendo cada dia mais abominados, será que essa perseguição aos valores que o cristianismo defende vão se tornar um dia uma perseguição ainda para nós, em pessoa, perseguição ao cristianismo, perseguição às igrejas, impedimento de nos reunirmos, proibição de pregar, anunciar a verdade? Nós ficamos preocupados com isso. Dificuldades financeiras, vírus. Aí eu lembro que no futuro o Senhor vai abalar as nações. O Senhor vai julgar tudo isso. Nós ficamos mordidos de ver o mundo prosperando, e prosperando contra o bem e o bem do Senhor. O bem defendido pelo Senhor. Somos lembrados, um dia o Senhor vai vencer tudo isso. Então, nós devemos, em primeiro lugar, olhar para o futuro. Olhar para o futuro e ser encorajado agora. O crente que tira o olho da vida futura, dos dias futuros, ele começa a tropeçar na vida presente. Sem o olho, pelo menos um olho no futuro. Não espere muito vigor na vida presente, você vai virar o
o hard, o lip hard, ó céus, ó vida, ó azar. Em segundo lugar, a gente percebe que Deus trabalha na história usando ferramentas do mesmo tipo que ele vai usar no futuro. E aqui vem aquela observação que eu fiz, de como uma profecia de futuro foi dada para lembrar algo semelhante que Deus ia fazer naqueles dias, não naquele tamanho todo, não com todos os elementos, não com a mesma durabilidade, mas aquele que vai fazer um negócio grandão, ia fazer naqueles dias um negócio menor, mas ia. Deus usa ferramentas na história do mesmo tipo daquelas que ele vai usar no futuro de modo grandioso. E aí a gente olha para o passado e percebe que isso é verdade. A gente vê o apóstolo Paulo. Você pode olhar para a sua vida e dizer, mas você não sabe tudo que eu já fiz, não tem como Deus me usar. Eu não tenho valor nenhum, eu já fiz tanta coisa. Eu não sei nem como é que Deus não desistiu de mim. Para mim, o serviço a Deus, para mim, é só uma lembrança, porque eu pus tudo a perder. Aí a gente olha o apóstolo Paulo, muito pior, ele tinha uma lista que mesmo depois de décadas da sua conversão e do seu trabalho árduo pelo Senhor, sendo aí talvez o maior dos apóstolos, na minha opinião, ele é mesmo o maior deles, de maior impacto, mais importante, biblicamente, na sua abrangência e tudo mais, era um cara que lembrava do seu passado ainda com dor no coração. A gente vê Moisés, que deu mancadas, que em vez de glorificar a Deus, disse, eu vou tirar a água dessa pedra, que por causa disso foi impedido pelo Senhor de entrar na terra da promessa. A gente vê um homem fraco, um homem que dizia, eu não sei falar, sendo usado por Deus. Então a gente olha para o passado e a gente percebe que Deus faz isso. E aí eu falo, eu também sou um deles. Não tem nada de melhor naqueles homens, naquelas ferramentas que Deus usou, diferente de mim. Deus é o pedreiro, eu sou a colherzinha. A beleza da construção não se dá pelo tamanho da colher, mas pela habilidade da mão do pedreiro, e é o Senhor. E lá no final, olha o que ele vai fazer. Ele tem feito ao longo da história, usando o povinho de Israel, pequenininho, pobre, com fome, para reconstruir a casa que um dia ele ia tornar maior. Então a gente olha para o passado e fica encorajado com isso também. Deus usou pessoas muito piores que eu. Aí você pode dizer, não, mas eu sou o pior, pastor Marcos já falou. Não é, você pode ser o segundo. Apóstolo Paulo garantiu que o pior era ele. E usou do pior, talvez para o melhor. Por que ele não vai fazer isso conosco? Terceiro lugar para acabar. O Senhor usa instrumentos simples e fracos, que é o que nós falamos, mas até um dia aperfeiçoá-los. Assim como essa casa ia ser simplesinha, em comparação com a primeira, e especialmente em comparação com a última, ia chegar o tempo que o Senhor ia aperfeiçoá-la. Ia chegar o tempo em que a glória daquela segunda casa ia ser maior até do que da primeira. Da mesma forma, nós somos ensinados que nós, que agora lutamos contra o pecado, que queremos fazer o bem, fazemos o mal que não queremos. O mal que a gente não quer, esse a gente vai e faz. E miseráveis homens que somos também, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, vai chegar um dia em que nós seremos apresentados puros, imaculados, não pela nossa habilidade, o nosso merecimento, mas por aquele que morreu por nós, que comprou o direito de nos apresentar perfeitos. E nós vamos ser glorificados e vamos viver para sempre com o Senhor, sem mais pecado, sem mais dor. Você, com toda dificuldade, um dia será perfeito para todo sempre. Mesmo assim, aquela casa menor era uma exigência de Deus para aquele momento. Assim como Ele pede de nós hoje, não que sejamos perfeitos, mas que lutemos com zelo para refletir a glória do Senhor. Vamos deixar figuradamente, né,
o nosso espacinho de culto o mais bonito possível, porque ele deve refletir a glória do Senhor. Se isso vale para um prédio tão antigo quanto o nosso, que dá tanta manutenção, imagina com a nossa vida. Nós ainda somos falhos, mas o Senhor aceita ter servos falhos agora, sabendo que um dia Ele vai aperfeiçoá-los para sempre. Então agora você deve olhar para o seu presente. Agora é a hora de servir o Senhor. Não de esperar ser perfeito para servi-lo. Agora o Senhor está pedindo por zelo. Agora Ele está pedindo para que a nossa casa, né, a nossa casa corporal, nós reflitamos a glória do Senhor até onde nós pudermos. Porque um dia essa casa vai refletir a grande glória do Senhor, capaz de transformar em seres impecáveis, dali para frente, até seres pecadores como nós. Então nós podemos olhar para isso, uma promessa de futuro, e olhar para a nossa vida e dizer, eu tenho como servir a Deus hoje. Eu não só tenho, eu tenho obrigação e eu tenho como fazer isso. Por quê? Porque o Senhor que me mandou é poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele está comigo, de modo que o que Ele quiser fazer comigo por meio de mim, Ele não tem dificuldade nenhuma. Ele já fez isso com pessoas no passado, será que Ele vai esquecer de mim agora? E tem mais. Um dia Ele vai me aperfeiçoar completamente, mas Ele quer que eu sirva desde já, como que buscando, lembrando essa perfeição e apontando para a glória do Senhor. Que isso, mesmo depois de 2.500 anos de uma profecia dada, para o povo de Israel reconstruir um templo de pedra, sirva para nós hoje como encorajamento, para continuarmos servindo o Senhor. Enquanto o mundo nos odeia, enquanto parece que tudo está desabando, enquanto parece que o cristianismo vai desaparecer, a gente só vê show, só vê baderna, só vê bizarrices no meio gospel, parece que não existe mais crentes de verdade. O mesmo Jesus que é a glória desse templo futuro, disse, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Que nós lembremos disso e vistamos o uniforme do serviço do Senhor hoje. Senhor, nos abençoa. Nos perdoa por muitas vezes, preguiça espiritual, nossa negligência, nosso medo, nosso desencorajamento, nossa adequação ao mundo. Senhor, nos perdoa disso. E assim como o Senhor vai nos aperfeiçoar completamente no futuro, nos aperfeiçoa um pouco mais agora, Senhor. Nos encha de temor, de obediência pelo Seu nome. Nos faz refletir, ainda que num mundo em trevas, que nos faça refletir um pouco o brilho da glória do Seu nome nas nossas vidas, tão pequenas agora, mas que são tão pequenas quanto outras ao longo da história, no qual Seu nome foi glorificado também. Nos ajuda, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.